Começa agora o programa Reflexões para a Vida. Apresentação, Pastor Charles Ramos. Olá, meu irmão, tudo bem? Que bom a gente estar aí de volta com o programa Reflexões para a Vida, nossa devocional diária. Nós somos da Igreja Batista do Rio Tavares, Forquilinhas e do Alto Aririú, na Palhoça. E esse programa é um jeito de levar cada pessoa a ter mais tempo com Deus, a buscar mais a presença de Deus. Eu sei que o Senhor tem muito para falar com as nossas vidas. Todo dia Ele tem coisas para falar. Mas hoje Ele tem algo para falar especialmente ao teu coração. Presta atenção nessa mensagem. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br. Meus irmãos, a gente continua estudando o Evangelho de Marcos. E esse Evangelho tem nos ensinado muitas coisas. Hoje eu quero mostrar para os irmãos que às vezes a gente se frustra com as nossas orações, com a nossa vida com Deus. E não é só nós não, os discípulos também tiveram algumas frustrações. Já passasse por aquele tempo, ou por algum momento, que você orava, falava e parecia que não acontecia nada? Isso aconteceu com os discípulos. E Jesus dá uma explicação para isso. Ele traz uma lição para nossas vidas. Então a gente entra agora no capítulo 9, no versículo 14. Jesus estava em outra situação antes, né? Tinha subido ao monte, estava lá com seus 3 amigos, nos versículos anteriores, Elias e Moisés, desce lá com Paulo, Tiago e João. E na volta ele se depara com uma situação assim. Vamos ler comigo? Marcos capítulo 9, versículo 14. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" Um homem que estava na multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão, e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram." E Jesus disse: "Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui." Quando levaram, o espírito viu Jesus e o sacudiu com força. O menino, ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: "Quanto tempo faz que o seu filho está assim?" O pai respondeu: "Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então me ajude. Tenha pena de nós." E Jesus respondeu: "Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé." Na outra linguagem diz: tudo é possível ao que crê. Então o pai gritou: "Eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda." Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: "Espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele." O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: "Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito mau? Por quê?" Jesus respondeu: "Este tipo de espírito só pode ser expulso
com oração. Na outra linguagem, fala no outro livro, com jejum e oração. Irmãos, aqui existe uma lição muito especial para nossas vidas, que a gente deve aprender aqui. Que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer. Que nem sempre as coisas funcionam como a gente imagina. Imagine aqueles discípulos, quantos milagres eles já tinham feito, quantas coisas eles já tinham operado. Eles tinham saído ainda há pouco com os 70, como Jesus tinha mandado, de 2 em 2, e eles expulsaram muitos espíritos maus, eles fizeram muitos milagres, mas de repente agora se depararam com uma situação que eles não conseguiram resolver. Irmãos, na nossa vida às vezes vai acontecer isso. Vai ter situações que você não consegue resolver. Vai ter situações que você não vai ter fé o suficiente em Deus. A sua dúvida, o que você passou não vai permitir que isso aconteça. Então o que é que se faz? Viva em comunidade. Chame outras pessoas para orar com vocês. Porque Jesus fala ali, pessoal sem fé. Tem hora que a gente tem que ter fé, mas a nossa fé, ela sofre abalos. De acordo com a situação que a gente vai enfrentar, sofre abalo. E esse espírito mau aqui era algo poderoso, pelo que eu vi aqui. Precisava de uma vida consagrada. É uma vida dedicada a Deus. Quando a gente fala em jejum na Bíblia, fala em consagração. Não em acordo com Deus. Não em manipular o Senhor. Não é promessa que a gente faz quando faz jejum. A gente busca mais a presença do Senhor. Então, se você sente que precisa aprender mais de Deus, tu precisa mais de Deus na tua vida, aí cabe um jejum. Porque tu mais santificado, tu consegue enfrentar as batalhas da vida. Tu consegue enfrentar as lutas que vão surgir na tua vida. De muitas maneiras. Então esses moços aqui eram pessoas consagradas, sim. Eram discípulos do Senhor. Eram pessoas realmente que buscavam a Deus. Mas nessa situação faltou fé para eles. E a nossa fé, ela vem através de uma profunda intimidade com Deus. Uma busca constante do Senhor. E a ideia de fé aqui não quer dizer que vai estar tudo dando certo, tudo sendo resolvido de uma hora para outra, não. Fé significa confiança. Mesmo nos momentos de lutas, de dificuldade, onde as coisas não vão funcionar como a gente imagina. Irmãos, ter fé em Jesus é mesmo não funcionando as coisas, mesmo não dando certo, tu permanece firme em Cristo. Tu permanece unido com o Senhor. Tu permanece lutando pela obra do Senhor. Porque a gente vive para Deus e com Deus. E mesmo que tudo não dê certo, o Senhor vai estar ao teu lado. E as coisas no seu tempo, no tempo determinado do Senhor, vão ser resolvidas. Então esse pai aqui clamou, pediu ajuda. E agora imagina a frustração dele, onde os discípulos não conseguiram curar o menino, não conseguiram libertar o menino. Mas quando Jesus veio ao encontro, ele libertou. Então Jesus, é ele que faz a diferença. Você pode se frustrar, você pode ter se decepcionado com pessoas, mas com Jesus não pode, não dá. Confia nele. Porque quando ele vem ao nosso encontro, milagres acontecem. A vida é transformada. Confia nesse Deus. Confia no Senhor. E, acima de tudo, comece a se aprimorar. Comece a buscar mais Ele. Comece a crescer espiritualmente. É isso que você precisa entender. Quer aumentar a tua fé? Quer enfrentar as lutas de outra maneira? Conheça mais a Jesus. E onde é que você vai conhecer mais a Jesus? Na sua palavra e no conhecimento da palavra de Deus. E na intimidade com o povo de Deus. É isso que vai fazer você conhecer mais a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente continua a mensagem. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148.
Vamos orar, irmãos. Minha oração hoje é um clamor que eu quero que a gente levante para levantar mais obreiros, pessoas com vontade de ensinar. Hoje, eu falo pela minha realidade, a nossa igreja, eu preciso de pessoas com vontade de ensinar outras pessoas. Nós usamos um termo chamado de discipulado, ensinar. E eu gostaria que os irmãos que já são cristãos aí das suas igrejas, das suas vidas, orassem pela gente, para Deus levantar mais discipuladores, professores mesmo, que tenham no seu coração vontade de ensinar outras pessoas o caminho da verdade e a vida. E levantar pessoas com vontade de aprender a ensinar. Você de repente não precisa saber tudo, mas se você tem desejo de aprender, nós clamamos por pessoas assim, que querem ensinar outras pessoas, porque existem muitas pessoas que querem aprender a palavra, mas não temos pessoas o suficiente para isso. Vamos orar. Pai querido, levanta, Senhor. Toca no coração daquele irmão que está parado, Senhor, em suas casas, assistindo apenas culto, Senhor, mas não está ensinando ninguém da palavra, Pai. E também aquele irmão que não cresceu mais na palavra, não conhece da Bíblia, não quer aprender mais, não vê importância nisso, Senhor. Incomoda esse irmão, em nome de Jesus, Senhor, para que ele possa se colocar à disposição do Senhor, para ser um pescador de pessoas. Levanta, Pai, mais obreiros, mais discipuladores. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2563, em frente ao Supermercado Rodrigues. Aguardamos sua visita. Oi, meu irmão. Tem um aviso especial para dar para todos. Muitas pessoas querem aprender mais da palavra de Deus, mas realmente não tem tempo. Não conseguem chegar a tempo. Nós estamos oferecendo agora na igreja um valor simbólico para comprar a apostila de R$10, mensagem, um curso teológico médio, básico, né? É um curso de mais ou menos uns 2 anos, que vai te ajudar a crescer espiritualmente. Vai te ajudar a entender alguns princípios da palavra. Vai ser oferecido na igreja de Forquilinhas, toda quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, tá? Às 21 horas. Nós temos uma reunião de oração no começo, um culto, e após o culto, nós vamos ter esse curso. Por que às 9 horas? Porque tem muita gente que chega do serviço cansado, quer tomar um banho, quer se alimentar e se deslocar para lá. E muito cedo, o problema do trânsito está muito intenso. Então esse horário vai ser uns 45 minutos de aula, 1 hora, depende o dia. Talvez a gente vai ter 2 turmas, conforme for o crescimento. Então se você quer aprender mais da palavra, coloque isso como uma prioridade na tua vida. Venha estudar com a gente, venha aprender um pouco mais da palavra. Ah, mas eu sou de outra igreja. Não tem problema. Não tem problema. A gente quer abençoar, para que você abençoe. E a única coisa que a gente pede para todos é para orar pela gente, para apoiar esse trabalho, para que isso não venha cair. Nós não estamos lutando por uma placa de igreja, nós estamos lutando pelo reino de Deus. E quanto mais pessoas aprender da palavra, mais o reino prosperará. Então venha se unir a nós, venha aprender um pouco da palavra de Deus, porque Deus tem muito para fazer na tua vida e através da tua vida. Que Deus te abençoe. Procure entender a vontade de Deus e os planos do Senhor para a tua vida. Amém? Amanhã a gente continua. Se você quer mais informações, acesse o site www.reflexõesparavida.com.br ou ligue 8404-4148.